Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos aqui da nossa casa. E agora ampliando um pouquinho mais o entendimento das máximas de Jesus. Nós criamos um projeto inicial que foram alguns temas, mini palestras que nós fizemos. Entramos agora no estudo das parábolas, estudando essas parábolas com um pouquinho mais de profundidade, e resolvemos também agora entrar nas máximas de Jesus, que são frases, né? E não frases de efeito, mas frases que têm um significado grandioso para o nosso entendimento da vida terrena e daquilo que nós estamos fazendo aqui. A proposta do Evangelho de Jesus, na realidade, uma proposta para que a gente possa crescer espiritualmente. Mas como vocês sabem, aqui em nossa casa, nós sempre começamos os nossos trabalhos com uma prece. E eu convido a todos vocês para que junto agora possamos fazer uma prece de religação com o nosso Pai, através desse momento. Vamos fechar os nossos olhos, elevar as nossas mentes, acalmar as nossas frequências cardíacas, para que possamos fazer essa nossa religação. Pai de infinito amor, de infinita bondade, nosso Cristo planetário, Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso irmão maior, aos mentores espirituais de nossa casa, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais aqui de nossa casa, aos espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos da natureza. Rogamos, como sempre, o auxílio, o amparo, a orientação para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje, que é recordar, relembrar, como mesmo o próprio Jesus dizia, que um dia iria mandar um Consolador, e nós entendemos que esse Consolador é a doutrina espírita, para que a gente possa relembrar aquilo que ele há mais de 2000 anos trouxe como um roteiro de bem viver num plano como o nosso, que é um plano de provas e expiações, para que possamos, acima de tudo, saber fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Felizes, então, por esse momento, felizes por essa oportunidade, é que, em nome de todos os nossos amados e queridos irmãos da espiritualidade, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo, em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos por iniciado esse nosso pequeno diálogo do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Bom, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. A nossa máxima de hoje é uma frase de Jesus que está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, que é assim: assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. É interessantíssimo essa frase de Jesus, essa máxima de Jesus, né? Nos dias de hoje, em que o mundo inteiro há tanta divisão, né, das criaturas, com pensamentos, com atitudes diferentes, e parece que existem assim os extremos, né, dos dois lados da vida. É o extremo direita, extremo esquerda, enfim, uma série de coisas que, na realidade, Jesus traz nessa máxima justamente isso, né? Porque nós somos criaturas que precisamos saber conviver, nos relacionar. Isso é inerente ao ser humano. E nós temos pensamentos, temos atitudes, formas diferentes. Por isso que há 2000 anos atrás ele veio trazendo essas mensagens para a gente. E essa mensagem, na realidade, é belíssima, porque ela está num dos sermões mais belos que Jesus faz. Todos os outros sermões dele são muito bonitos, são sempre muito orientadores. Mas esse é aquele que talvez quase que a maioria de todos nós temos conhecimento. Que ele começa, esse sermão ele começa no capítulo de Mateus, no capítulo 5, e vai até o capítulo 7. É um sermão longo, em que ele começa com o sermão da montanha, o sermão do monte.
E no Sermão do Monte ele começa com as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças que Jesus nos passa, ele está querendo nos orientar o quê? Na conquista de virtudes. Mas para que a gente possa conquistar essas 9 bem-aventuranças, ou seja, essa nova maneira de sermos felizes, ele nos dá uma primeira orientação, que é a bem-aventurança dos pobres em espírito, porque esses conseguirão o reino de Deus, porque deles seria o reino de Deus. Na realidade, essa primeira bem-aventurança e essa primeira virtude de conquista é a virtude da humildade. Para que a gente possa conquistar todas as outras 8, é necessária essa primeira, que essa primeira é a humildade, para que você possa conquistar as outras. E ele continua esse sermão. E aí ele vai passando, e na próxima ele vai dar continuidade ao Sermão do Monte, e ele vai ensinando mais coisas. Aí ele dá uma outra, ele fala sobre a missão dos discípulos, em que ele relembra que os seus discípulos são o sal da terra. Por que Jesus usou esse termo sal da terra, né? Porque na realidade o sal da terra, na época de Jesus não existia freezer, gelo, nada disso para conservar as coisas. E o que se utilizava para conservar era o sal. O sal era um conservante natural e que ele usava. Então ele relembra que os discípulos dele seriam aqueles que iriam manter, né, queriam conservar essa ideia, esses ensinamentos que ele nos passou. Logo em seguida, ele começa novamente nos seus ensinamentos, ele vai falando sobre a lei, a justiça e o reino. Aí ele vai e faz um comentário para a gente, o seguinte: não vim aqui porque todos esperavam que ele fizesse isso, né, que ele viesse acabar com tudo aquilo que existia e começar tudo de novo. E ele aí diz: não vim aqui destruir a lei, mas dar continuidade a ela, dar com que ela prossiga e instruir algo a mais, né? E continua, e ele aí vai falando, ele fala dos 6 contrastes da interpretação da lei, em que ele vai e fala assim, antes ele diz assim, não criem da justiça, como ele fala em justiça, ele diz, não façam da justiça como os escribas e os fariseus, né? Quando ele fala da questão de não vir destruir a lei, porque senão ficaria essa ideia de que ele veio para fazer tudo de novo. E ele aí fala, não vim destruir, mas eu vim dar prosseguimento a ela, fazer novas orientações, mas vocês não façam como os escribas já fizeram, receberam informações e modificaram muito dessa justiça e das leis, foram extremamente severos em momentos, e ele não quer isso. Ele pede para que a gente possa ter uma maneira diferente de julgar as situações. E ele continua falando sobre os contrastes da lei de Deus, e nós vamos encontrar em vários momentos. Esse é um momento muito longo que ele fala, né? É uma orientação que a gente passa para vocês. Se vocês puderem estudar esse capítulo de Jesus, que vai do 5 ao 7, que é um dos sermões dele, é importantíssimo. Se a gente conseguir absorver, e olha que são 3 capítulos só, se a gente conseguir absorver tudo que está nesse sermão, nós ficaremos muito bem na fita diante da vida, diante da humanidade. E ele aí fala, né, dessa situação em que ele começa, e nós vamos encontrar em várias passagens do seu evangelho, dizendo assim, olha, foi dito aos antigos, foi dito aos anciões, eu, porém, vos digo. Quer dizer, ele fala, como ele fala no anterior, ele continua dando prosseguimento. E assim ele vai, né? Nós temos que entender que sempre que nós vamos fazer uma leitura ou uma análise de qualquer escrito religioso, nós temos sempre que procurar a simbologia das coisas, né? Procurar, porque existem metáforas, e da experiência pessoal, criatura-criador, né? Ele continua falando, ele fala das obras da justiça, ensina a oração do Pai Nosso, tudo isso está nesse sermão de Jesus. Ele fala de 3 proibições, é lindíssima essa passagem, porque quando a gente diz assim,
Jesus fala de proibições, parece que é alguém que está mandando a gente, né? Não é nada disso. Ele fala sobre o grande risco de nós nos deixarmos levar pela vida material, né? Não que essa vida não seja importante, ela é importantíssima, mas ela é um instrumento de crescimento para o espírito e ele orienta isso. Não procurem tesourar coisas materiais, né? Porque ficarão aí, mas as virtudes que ele comenta lá no início do seu sermão, que é as bem-aventuranças, que são a conquista das virtudes. Ele continua, e aí ele entra no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, em que ele fala de três advertências, e que é justamente onde está essa frase de Jesus: assim tudo quanto quereis que os homens os façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Nós estamos necessitando desse momento em que nós estamos passando por grandes modificações desse planeta. Esse planeta está em modificação e nós temos que acompanhar essas modificações do planeta. Então nós precisamos saber nos relacionar, precisamos modificar a forma, né, de educação e de respeito para com o outro. E eu me lembro que nas escolas de Sai Baba, por exemplo, ele orienta 5 maneiras para a gente viver uma vida de felicidade. E ele diz o seguinte: olha, para que a gente possa viver essa vida de felicidade, nós temos que começar com a ação correta diariamente. Se você tiver no seu dia ações corretas, você vai para a segunda maneira de viver feliz, que é o quê? Você vai ter paz de consciência. Se você tiver paz de consciência, você será uma pessoa justa. Você vai analisar as situações de maneira diferente daquela que nós estamos normalmente vendo, né? Nós seremos mais justos, né, com isso. Sendo mais justo, eu começo a gostar mais das pessoas. Eu aí começo o quê? A aprender a amar. Aprendendo a amar, eu deixo de lado a não violência. Então ele dizia, nas suas escolas inclusive, ele coloca como base do ensinamento de todas as suas escolas essas 5 maneiras diárias. É relembrado isso diariamente aos alunos que frequentam essa sua escola. Ou seja, ação correta, paz de consciência, justiça, gostar da vida, gostar das situações, gostar do mundo, gostar do outro, amar, porque você, diante de tudo isso, some a 5ª, que é a não violência, que você se torna uma pessoa pacificadora. E é no finalzinho do Sermão da Montanha, em que Jesus fala dessas bem-aventuranças, em que ele vai falar dos bem-aventurados pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. Essa passagem, essa máxima de Jesus, Jesus fala de duas palavrazinhas que a gente deveria de colocar muito no nosso dia a dia, que é empatia e compaixão. Empatia. Empatia é você se colocar na situação do outro. Ou seja, como é que você gostaria que fizesse a você se você estivesse naquela situação? Ou seja, ele pede para a gente o quê? Se coloque na situação do outro. Há uma parábola que a gente vai estudar, né? Se ainda não teve essa gravação, acredito que deva ter mais à frente, a parábola do bom samaritano. Nessa parábola do bom samaritano, Jesus fala de empatia. Ele dá nome, adjetivo a todos os personagens, mas ele fala num homem caído. E normalmente nós sempre nos colocamos na figura daqueles outros personagens, nunca na figura do homem caído. Que é o quê? É justamente o ensinamento que ele passa. Você criar a empatia. Se você estivesse na situação daquele homem, como você gostaria que fosse feito com você?
E ele aí fala, né, do samaritano, que o samaritano vai lá, acode, dá para ele tudo que ele necessita. Então, é empatia. É o segredozinho que está nessa máxima de Jesus. Você sempre se colocar na situação do outro. Nós estamos vendo hoje, nesse período aí, de tantas assim divergências de opiniões, a falta de respeito, a falta de educação, a falta de etiqueta. Quando eu falo etiqueta, não estou falando etiqueta de garfo e faca, não. É você dar a vez ao outro. É você, às vezes, uma senhora, né, que vai entrar dentro de um coletivo, você oferecer para que ela sente, se você for colocar o outro na sua frente, né? E etiqueta dessa maneira, então boas maneiras, né? É você se colocar, é isso que Jesus está querendo dizer nessa passagem. Como é que você gostaria que fosse feito com você, se você estivesse naquela situação? Hoje, dentro da política, né, a gente liga aí os telejornais, brigas daqui, briga dali. Nós somos seres humanos, nós somos a única espécie que sobreviveu a tudo nesse planeta e nós precisamos desenvolver isso. A gente tem que tirar do nosso vocabulário aquela expressão, eles são assim. Nós somos assim. Nós somos criaturas ainda assim que temos divergências de opiniões e devemos escutar, respeitar a opinião do outro. Há uma outra passagem também nessa mensagem do nosso Mestre Jesus, que é a compaixão. A compaixão, o que é? A ação. É você agir em favor do outro sem querer nenhum tipo de recompensa. Mais uma vez eu recordo essa passagem da parábola de Jesus do bom samaritano. É o quê? É a ação. É você se colocar diante da situação, ver o que o outro quer, o que o outro precisa, e se você estivesse naquela situação, como você gostaria que você fosse tratado. Às vezes, as pessoas quando leem, eu já tive uma vez a oportunidade de estar comentando sobre essa frase de Jesus, né? Esse conteúdo do seu evangelho, e às vezes as pessoas acreditam assim, tem que fazer aquilo que eu gosto para mim, eu tenho que fazer para o outro. Não é isso que ele fala. É você se colocar na condição em que o outro está. Porque senão, por exemplo, um homem que gosta de colocar, a gente sabe aí, tem homens bomba. Eu gosto de colocar bombas no meu corpo para poder estourar tudo, vou fazer com os outros que eu também gosto. Não é isso. Eu vou convidar uma pessoa para ir na minha casa e se ela... E eu como gosto, um exemplo, estou dando um exemplo aqui, né? Não estou dizendo que é isso que eu gosto. Mas, por exemplo, se eu gosto de feijoada, eu vou convidar uma pessoa na minha casa e vou oferecer a ele uma feijoada. Quando ele chega lá na minha casa, ele diz para mim assim, mas eu sou vegetariano. Então não é nesse sentido que Jesus fala, é sempre no sentido de empatia. É você se colocar na condição do outro e se você estiver na condição do outro, como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria que agissem com você? Assim é dessa forma. A gente vê isso muito no nosso dia a dia hoje, dentro das religiões, por exemplo. A gente ouve falar assim, ele é o irmão da minha religião. Ele é meu irmão porque ele comunga comigo o mesmo conceito religioso que eu tenho, por isso que ele é meu irmão. Você não tem a mesma comunhão que eu tenho com a religião, da mesma forma que eu penso, então você não é meu irmão. Isso vai completamente contrário aos ensinos do Evangelho de Jesus. Porque imagine você, se você estivesse numa situação de perigo. Vamos supor que você pegue o seu carro e você está subindo uma serra à noite e as luzes apagam e o pneu do seu carro fura. E você vai ver que o macaco, para você trocar o pneu furado,
está com defeito e ele não consegue, você está ali naquela situação, chovendo, escuro, numa serra, à noite, com um perigo tremendo ali que te envolve você naquela situação, e aí aparece uma pessoa para você e diz assim: o senhor está precisando de ajuda, um socorro? Você não vai perguntar para ele qual é a sua religião, qual é o seu partido político, qual é a sua condição financeira, quais são os seus pensamentos. Você vai agradecer por aquela ajuda ter chegado. Então é nesse sentido, coloque-se sempre na situação do outro, diante das situações em que a vida vai nos apresentar. Faça ao outro tudo aquilo que você gostaria que a ti lhe fizesse. Ficam esses esclarecimentos sobre essa máxima de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 12. Mas recomendamos que leiam todo esse sermão de Jesus, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Leia com calma, estude, absorva todo esse conteúdo. É um sermão belíssimo de Jesus. Não deixe de lado o Evangelho. Hoje, nos momentos atuais em que nós estamos vivendo, nós estamos necessitando muito de relembrar esse conteúdo do seu Evangelho. Nós temos 4 evangelhos, que a gente pelo menos pegue um para ler. Essa passagem, então, se você não quer ler todo ele, pegue isso, faça uma reflexão em cima. Fica, para a gente hoje a reflexão dessa máxima, que falou sobre empatia e compaixão, convivência, educação, relacionar-se com o outro. Nós somos seres únicos, nós somos semelhantes, não somos iguais, mas nós somos semelhantes. Temos 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, 4 membros, um corpo, um coração. Nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Temos forma de pensar diferente. E é isso que a gente está precisando hoje nos nossos relacionamentos. Empatia, compaixão em alguns momentos. Fica então, para todos nós, uma reflexão a respeito do nosso tema de hoje. E eu convido agora, mais uma vez, vocês, para que junto possamos fazer uma prece de agradecimento por esse encontro e por esse momento. Vamos fechar então mais uma vez os nossos olhos, elevar o nosso pensamento em forma de agradecimento. Graça te damos, Pai amado, querido e amado Mestre Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade, por esse momento, por esse convívio, por essa oportunidade de reflexão sobre esse conteúdo maravilhoso que é o conteúdo do nosso querido Mestre Jesus, para que possamos sempre relembrar as suas orientações, o seu chamado, as suas advertências, para que possamos ter uma vida feliz, para que possamos compreender todo esse momento que nós estamos passando no nosso planeta e encontrar paz de consciência, encontrar paz de espírito. Assim, agradecidos por esse momento, é que em nome de todos que estão presentes nesse momento, a Ti, querido Mestre Jesus, mas sobretudo a Ti, Pai amado, humilde permissão para darmos por encerrado o nosso momento de reflexão do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e tenham momentos felizes na vida de vocês. Até uma próxima oportunidade.